E aí, galera, a gente é a dupla André e Adelino, vencedores da Batalha dos Cozinheiros. E eu sou o Adelino. Além de trabalhar com o André no Cozinheiro Amador, eu tenho guia de sobrevivência gastronômica e tenho uma produtora de vídeos chamada Intensa, que produz um monte de conteúdo para YouTube. E eu sou o André. Tu falou, além de trabalhar com o André, parece um pesar. Mas é que é, né? Ah, bom. E eu, além de trabalhar com o Adelino, eu sou músico, compositor de Porto Alegre, tenho uma banda chamada Litera. Eu apresento o Cozinheiro Amador, que eu faço junto com o Adelino. Também sou escritor, tenho 2 livros publicados, um digital, estou lançando físico em 2017 e um outro já publicado, premiado aí em Porto Alegre, chamado Tudo Que Eu Não Sei Dizer. É isso aí. A gente está aqui para falar, na real, de uma convergência que aconteceu na nossa vida, né? Vários fatos que aconteceram da nossa infância, na nossa vida adulta, a passagem pelo programa, e que na real tem tudo muito a ver. E na real o resumo de tudo isso é muito uma desconstrução da gastronomia, né? Então a nossa pauta hoje aqui é como desconstruir a cozinha, como ter uma cozinha sem treta, e a gente vai falar nela em 3 passos, tá? Primeira parte, a gente vai contar um pouco da nossa história aqui. Acho que tu pode começar, André. Vou botar uns violinos nessa hora aqui. Bom, na verdade eu e o Adelino, a gente tem uma história parecida de vida. Apesar, não sei se é a palavra, né? Mas a gente se conheceu só depois de velho, assim, com 30 anos mais ou menos. E a gente tem uma história muito parecida, né? A gente veio da periferia de Porto Alegre, a gente veio da Zona Norte. Eu do Sarandi, o Adelino do Alvorada. Se vocês procurarem no Google, aí vocês vão ver que o Sarandi, o apelido do Sarandi é Sarandiru. E a Alvorada, quando jogarem no Google Imagens, não olhem. Não olhem. Então a gente vivia é uma zona industrial, zona onde as pessoas todas saem cedo para trabalhar, em casas de família e tal. Isso está mudou nos últimos anos, mudou bastante. Mas quando a gente era piá, essa era a realidade, né? As pessoas eram sempre serviços de funcionários. Tu não tinha nenhum pai do teu colega era engenheiro e tal. Assim, é sempre segurança, motorista. Garçom, esse era o trabalho da galera. E, enfim, isso não é o problema, né? O problema era como entrar num sistema onde as portas se fecham quando tu diz que tu mora no Sarandi, né? Então a gente tinha uma barreira ali para enfrentar com preconceito nosso também, né? Da gente tentar se encaixar nisso, achar que a gente talvez devesse ficar, talvez ter uma profissão assim, uma estabilidade assim, né? E então a gente tinha um desafio, assim, além de tudo isso, né? E é uma coisa que a gente não vai mensurando lá no início, né? A gente decide esse viés depois que as coisas vão sendo construídas. A gente não sabia que tinha que desconstruir as coisas e tal. A gente, na verdade, vai se preparando para se encaixar numa fórmula, né? Tu é um cara de periferia, tu vai ver o que o sistema te disponibiliza, né? A gente tava em silêncio e o cachorro parou. Vamos falar aí umas latidinhas, filho da puta. Não fiquem chateados se tiver uns latidos de cachorro, eles são queridos. A gente não sabia que, na real, tudo que a gente tava vivendo na nossa vida, na real, tinha... não sei se é um propósito, né? Mas talvez a gente tire hoje como lição de que, por mais difícil que esteja acontecendo alguma coisa no momento, ela é um baita aprendizado para o resto da vida, né? E acho que a gente tirou isso pra tudo, tá? Eu quando eu era piá, eu trabalhava muito na oficina com meu pai. E aí na oficina eu aprendia muito a mexer assim com as coisas da oficina. E a gente realmente não tinha muita grana assim pra comprar brinquedo. Então tinha a função de fabricar os brinquedos, sabe? De fabricar arminha, fabricar estilingue, o cara na periferia ainda fazendo isso, é triviolento, né? Mas assim, a gente fazia muitos brinquedos, assim, sabe? Era muito... E acabava sendo um negócio meio divertido fazer, brincar. Quando tu ia brincar com teus amigos, de repente o teu brinquedo já era mais divertido do que os outros, porque foi tu que fez, assim, sabe? E era mais divertido fazer o brinquedo do que brincar, né? Porque às vezes tu nem brincava direito, assim. E eu acho que isso, por exemplo, na minha produtora é um troço que se reflete bastante, porque é uma produtora de guerrilha. A gente não tem exatamente os melhores equipamentos para fazer os vídeos, mas a gente transforma algumas coisas em outras e tem a ver com isso, sabe? E tudo isso dessa nossa origem mais simples nos deixou assim mais aptos para fazer coisas com menos recursos. E a gente trabalhou com várias pessoas assim que tipo tem uma formação e tal em vídeo,
A gente vê muita gente do mercado que tem muito receio em colocar o trabalho na rua porque não tem equipamento certo, não está bem acabado, ou se na comida não tem os melhores ingredientes, não tem a melhor cozinha. E a gente tem, por natureza, uma cara dura de jogar os negócios para a rua, né? Independente de se eles estão exatamente bem acabados como deveriam ser. E tem muito a ver com uma corrente que rola hoje em dia no empreendedorismo, que é isso, né? Tipo, tu não perde muito tempo investindo em pesquisa, em desenvolvimento de produto. Tu monta o produto com aquela ideia, a concepção que tu tem, monta ela, joga pro mercado e o mercado vai te devolver outras ideias, assim, né? Tipo, tu tem que te dar o feedback. Vai te dar um feedback direto que é muito melhor do que tu encomendar uma pesquisa. Porque o cara olhou, bateu, não gostei disso, muda aquilo, não sei o quê. E aí, como as coisas na internet, né? E aí tu leva pra tudo, pra tua cozinha, pro teu projeto, pra tua vida, pra tua família. Se tu jogar as coisas pra frente, tu vai ter um retorno muito mais rápido delas, vai poder melhorar elas muito mais rápido do que se tu estivesse investindo em pesquisa, né? E eu não sei se a gente já tem essa pegada porque a gente foi se dando conta que o mercado hoje está assim, ou porque também a gente teve uma vida de dificuldades antes que nos obrigava a fazer assim, né? Para nós, eu sempre digo isso, a criatividade para nós não foi uma opção, quer dizer, não era uma escolha assim para nós, não era uma opção. Era a única solução. Ser criativo era o único jeito de tu sair daquilo ali, de tu mudar a tua vida. Então a gente tinha que ser criativo para brincar, para ter os brinquedos e para poder mudar de vida. Então acho que quando essas coisas, o nosso foi um empurrão assim para isso, entendeu? E decidindo isso não quer dizer que pronto, já sei que eu optei por isso aqui, vai ser fácil. Não, vai ser difícil, mas pelo menos tu já sabe o caminho. Bem motivacional, assim, né? Bem palestra para empresa, assim. Na real, as tuas dificuldades... É meio óbvio isso, né? Mas as tuas dificuldades, elas estão sempre te preparando para outros momentos que tu vai ter que aplicar o que tu aprendeu com elas, né? Na verdade, ganhar tudo de bandeja, tu não te prepara para nada, né? Não sei. Não é? Claro que não é fácil passar por uma dificuldade e seria legal que ninguém precisasse passar por isso. Mas no final das contas tu acaba aprendendo com as tuas dificuldades e tudo que tu aprende com ela tu pode usar para saber solucionar melhor problemas na tua vida profissional, na tua vida pessoal, nos teus projetos. E também assimilar isso, tipo assim, na verdade é minimizar esse preconceito. Ter um lance de ter uma ideia de compartilhar conhecimento, sabe? De alguém que vem de uma periferia ter uma noção, ver essa pessoa diferente, entendeu? Não ver essa pessoa com uma pessoa que não tem recurso e por isso ela não tem capacidade. Muito pelo contrário, ela tem capacidade sim, e essa capacidade dela, essa habilidade dela foi transformada por conta de uma falta de opção e talvez seja uma coisa que possa te complementar, né? A forma de ver essas coisas podem mudar, assim, a partir dessa ideia, desse prisma, né? Que a gente enxerga o mercado ou as pessoas também, né? Encerrando agora essa parte, falando um pouco da nossa história agora, a gente vai falar sobre o fator psicológico na vida de uma pessoa que tem algum projeto e como ele foi decisivo, assim, pra gente entrar e vencer um reality show na TV. Então, né, a gente tinha nossos projetos lá e pintou a oportunidade de participar de um reality show. A gente tá mergulhado, qualquer canal que tu troca, qualquer horário, tá passando um reality show de culinária. E a gente decidiu entrar num. A gente tem uma comida muito simples e calhou de aparecer o reality do Boi de Valasto pra falar de comida caseira. A gente achou um barato porque tinha a ver com o que a gente faz, né? Só que lá dentro que a gente descobriu como é que era um reality show e a gente foi meio que montando a nossa estratégia conforme foi acontecendo, né? A gente, em certo ponto, a gente se questionou se a gente deveria viver um papel para chamar mais atenção para as câmeras e aí a gente pensou, não, a gente vai sair de lá e as pessoas vão continuar enxergando a gente com aquele papel, se a gente montar um papel, e a gente decidiu ser a gente mesmo. E como é que é a gente? Como é que é a André aderindo na vida real, nos projetos? A gente tem uma cultura, assim, de evitar treta. E, literalmente pagar para não entrar em treta. E é uma coisa que funciona pra gente, porque toda vez que tu perde tempo numa treta, assim, numa coisa que, tipo assim, aquilo ali não vai ter como resolver daquele jeito, com briga, não sei o quê, tu te estressa e tu te piora nos outros aspectos da tua vida, né? Então a gente tenta
resolver uma treta até um ponto, se não dá pra resolver, a gente larga de mão e, tipo, vamos avançar pra uma coisa que seja mais positiva, assim, né? E acabou sendo uma boa de uma estratégia no reality, porque a gente foi descobrindo que dentro do reality não é só a comida. Claro, a comida é importante, tu tem que cozinhar bem. Se fizer uma cagada lá, tu vai ser... Não tem como, não tem Cristo que te salve, né? Não é? O cara encheu de sal lá. Esqueceu o sal. Carcou de pimenta lá. Não vai dar, não vão te passar e tal. Tem como. Só que a gente optou por manter essa nossa postura da vida real lá dentro. E isso foi muito importante pra gente ir passando. Por vários fatores, né? A gente... Todo mundo que tentava fazer alguma treta pra gente, ou quando tentavam nos empurrar pra dentro de uma treta, a gente convertia ela de uma outra forma, tipo, tentando apaziguar. O cara não tá num dia bom, vamos trabalhar junto, vamos se acertar, vamos se entender. Por que isso acabou sendo decisivo? Porque no outro dia tu tinha que fazer uma prova, às vezes, junto de novo com aquela pessoa. Ou contra aquela pessoa, ou tu podia precisar da ajuda daquela pessoa. Isso, na real, é uma coisa que vai acontecer em qualquer aspecto da tua vida, né? Se tu tá numa cozinha... Vida. O mercado é assim, né, cara? O mercado é assim. A gente se depara toda hora, e, às vezes a gente, com gráfica, com alguém que trabalha com câmera, com edição, a gente não consegue fazer isso sozinho, entendeu? Então, tipo, essa harmonia não é só entre a tua equipe de trabalho, que no caso, a equipe maior é eu e a Adelina, a gente tem outras pessoas que trabalham com a gente, mas é entender e respeitar o espaço de cada um para que cada um possa também ter uma liberdade dentro daquilo ali. As pessoas que estão fora, que estão de fora, às vezes tu não encaixou algum trabalho, não deu certo. Não quer dizer que ser harmônico é que tu vai conseguir sempre conectar ou que a tua própria equipe vai sempre ser... Claro, vai ter sempre problema e é bem natural que tenha problemas. Não é acreditar que não vai para ser o perfeito, não ter problema. É impossível, isso nunca vai acontecer, não tem lugar que isso aconteça. O ideal é tu buscar isso sempre. Vai ter problema, isso é fato, mas tu vai a tua meta, a tua forma de enxergar as coisas é assim. Vai ter problema e eu vou minimizar, eu vou sanar esse problema aí. Não sei se sanar é a palavra certa, mas eu vou tentar resolver isso. Então acontece o quê? Um dia tu tá com uma equipe, tu precisa de mais câmeras e tal, o cara não fez um trabalho legal às vezes pra ti, então, às vezes o cara não tá num dia bom, sei lá, tu vai discutir com o cara, não vai mais trabalhar com ele, e ele vai falar de ti, então tipo assim, tu só vai gerar desgaste, mas depois tu pode precisar de novo desse profissional, de uma indicação dele para algum trabalho, então, sabe, tipo, o que a gente ganha não levando desaforo para casa, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que engulo o sapo, levo desaforo sim para casa, porque entre o meu orgulho de não levar e das coisas que eu quero, tipo, o que eu quero na minha vida? É um grande objetivo dos meus alcances, com as minhas metas, ou vencer aquela briga com aquela pessoa, aquela discussão? Aquilo para mim é muito pequeno, ganhar aquela discussão é muito pequeno, então aquela luta não é minha. Então eu vou levar assim aquele sal para casa, porque minha batalha, minha luta é outra, é para vencer uma outra, eu tenho outros sonhos, outros metas, isso aqui eu não posso perder tempo com isso. Até porque se tu tá numa situação com essa pessoa, tá? E tu tá tentando resolver a situação com essa pessoa tá tentando, na real, ganhar de ti ou vencer a discussão, não é produtivo pra ela, né? Se tu perde tempo tentando convencer ela disso aí, até um certo ponto tu tenta, vamos tentar ajeitar aqui, vamos arrumar, vamos se entender, não sei o quê. E aquela pessoa tá naquela outra posição, não adianta, tu perde tempo porque ela já tá decidida, né? E tu fica perdendo tempo, então... Essas pessoas, a gente perde às vezes muito tempo brigando com esse tipo de pessoa. A gente perde tempo, literalmente perde tempo brigando, porque se tu deixar de lado, não, beleza, não sei o quê, vamos terminar esse trabalho aqui, vamos embora, depois a gente faz, tu não vai ter vontade de chamar ela outra vez para um projeto, né? E esse tipo de pessoa, elas vão normalmente sendo excluídas assim do mercado por causa da postura delas, né? Então, tipo, se tu adquirir a postura do sem treta, tu vai começando a limar essas pessoas, esse tipo de pessoa daqui a pouco nem quer mais conectar contigo, e tu vai conectando... Ou ela muda, né, também, né? Ou ela muda. Perde tanta oportunidade na vida que ela decide mudar, também tem essa opção, né? Mas o que eu enxergo assim como vantagem assim, da gente ser sem treta é que é isso. Tu vai começar a conectar com pessoas que têm mais a ver contigo, porque eles vão começar a entender como é que é a tua vibe, e esse outro tipo de pessoa vai começar a entender que a vibe deles não cola, mas até vão tentar colar, vão ficar um tempo, não vai dar certo e vão sair. Então foi mais ou menos esse tipo de estratégia que a gente traçou dentro do Batalha para poder ir avançando, né? Literalmente tentar resolver os conflitos com as pessoas e transformar eles, em vez de agentes para te detonar, em agentes para te ajudar, né?
Exato. Isso é uma coisa de vida mesmo, cara. Isso realmente leva nas nossas relações de amizade, profissional. Ali todo mundo queria, a gente estava num reality show, né, era uma disputa, todo mundo, chamado Batalha dos Cozinheiros. Então era uma batalha, as pessoas estavam realmente brigando. Então a gente precisava unir esses reinos, é como um jogo, é uma estratégia mesmo. Unir essas pessoas para te ter um exército maior, para te poder vencer uma coisa maior lá na frente. Foi o que a gente fez. E, cara, isso é uma coisa pra vida mesmo, né? Agora eu fiquei pensando no Age of Empires aqui. É uma estratégia meio de Age of Empires, na real, tu tem o teu... Não que a galera que trabalhou com a gente lá fosse no nosso exército, mas de certa forma, como a gente chegou no final, eles foram peças importantes para nos levar até lá, né? A gente poderia, por exemplo, ter brigado desde o início, vamos ganhar isso aqui, vamos brigar com os caras, não sei o quê. Chegava lá na frente, tinha uma prova com uma comida que a gente não era especialista e a gente teve que trabalhar com essas pessoas, né? Imagina se a gente tivesse... e a gente viu lá no programa vários grupos que tiveram conflitos internos, tiveram que trabalhar junto depois e não deu certo, né? Então a gente não fez treta com as pessoas, chegou lá na frente a gente tinha aliados em vez de inimigos, sabe? E isso aí é uma coisa que vai, acredito eu, vai funcionar em qualquer lugar, na tua produtora de vídeo, na tua cozinha, no teu restaurante, na tua família. Não, total. Eu acho que é bem por aí, né? É isso que a gente acredita que é a gastronomia sem treta, assim, né? E até porque, vamos pensar na vida real, tá? Outra coisa, assim, que as pessoas fazem muito, assim, né? Tipo, quando tu é um gastrônomo e tal, tu tem um conhecimento maior sobre a comida, né? E às vezes o teu cliente não tem tanto conhecimento, né? E tu não tem... tu tem que entender o que o teu cliente está querendo. Isso tem que ser muito maior do que a tua vontade de se aparecer como um cozinheiro. E tu tem que lembrar que quando a gente fala em gastronomia, a peça principal da gastronomia é a comida e não o cozinheiro. Então, tipo, se o cliente quer comer alguma coisa, não adianta tu querer enfiar a goela abaixo o negócio pra ele. E isso vale num reality show, vale na vida real, vale no restaurante. E aí uma coisa que a gente entendeu, assim, também, quando a gente venceu o reality, era muito sobre isso. Porque, talvez nós não fôssemos os cozinheiros com maior conhecimento, melhores técnicas e tal, mas a gente entregava uma comida boa e a gente tinha o fator humano também, né? Que era a nossa proximidade, assim, com a pessoa que está provando, a nossa vontade de entender quem vai comer a nossa comida. Isso talvez, botando na vida real, tu tem 2 restaurantes um do lado do outro. Um que é um chefe muito foda, cozinha um monte, sabe um monte de técnica, sabe exatamente o ponto do bife. Só que é chato no restaurante do cara. E tu tem um restaurante do lado com uma comida caseira, simples, afetiva, um lugar bem recebido. Por mais que a gastronomia do outro seja muito mais elaborada do que a tua, talvez o cliente prefira ir naquele restaurante simples, sabe? Tem uma coisa que pra mim sempre afeta, por exemplo, vou me usar como exemplo. Tipo, eu gosto de carne bem passada. Eu gosto de carne quase queimada já. E não é o certo da gastronomia, sabe? O ponto certo da carne, ela é mal passada. Não sei. E, tipo, o que pode ser mais certo se não o gosto pessoal daquela pessoa, sabe? Como é que eu vou chegar pro chefe e dizer, olha, eu quero bem passado dele? Não, minha carne tem que ser assim. Pô, daí, tipo, eu vou ter que comer do jeito que os outros querem, assim, sabe? Eu vou ter que ter um outro paladar agora, porque sabe, eu tenho uma memória afetiva. Sempre que eu vou comer, eu tenho uma memória afetiva e o porquê de comer aquela comida. Então, eu vou ter que mudar todo um trabalho psicológico, vou ter que mudar quem eu sou, porque um chefe quer me convencer que daquele jeito é o melhor. Sabe, entre tudo isso pode estar também uma questão dele lá. Então, tipo, a gente tem que entender isso, assim, sabe? Virou rockstar, assim, às vezes o chefe da cozinha, ele virou um rockstar. Deveria ser o rockstar é o prato, né? O prato. Como o rockstar é a música. Por isso que o rock tá super... Cara, olha o rock que aconteceu com o rock. O rock tá fadado à falência. O rock é uma coisa de gente antiga. Tu vai num show de rock só tem velho. E velho é chato, direitão, assim. Então, tipo, o que acontece com o rock tá homofóbico, tá machista, né? Tipo, era um estilo que, na verdade, veio para libertar o mundo disso. Era um estilo que veio para aceitar todas as diferenças. No entanto, o rock foi se fechando, e hoje ele é um estilo completamente conservador, né? E mesmo o que está acontecendo agora na gastronomia, sabe? O chefe, ele veio, todo mundo foi para a cozinha para mostrar os seus temperos e tal, e daqui a pouco ela está se fechando, agora já parece que não é mais para todo mundo, agora parece que é para um nicho de pessoas
que conhece temperos da Ásia, da não sei de onde, e da Tailândia, e dificulta um nome, o prato, o preparo, a ponto de isso ficar de novo exclusivo, sabe? A gente entende e gostaria que as pessoas entendessem que a estrela da gastronomia é o prato e não o chefe. É entender o que o cliente quer comer e, na realidade, tentar satisfazer. Não é brincadeira aquela sorte que o cliente tem a razão, porque ele está ali, ele tá pagando por uma experiência, ele está indo ali querendo consumir alguma coisa que faça sentido para ele. E fechando, isso a gente entendeu passo a passo dentro do reality show, né? Quando o Bode Valaço começava a passar o tema dos pratos que a gente tinha que cozinhar, a gente foi ouvindo muito o que ele queria comer e não o que a gente queria mostrar. A gente fez na primeira prova uma massa exatamente com todos os valores afetivos da vida dele, da massa caseira, do tomate, do manjericão, das coisas que iam remeter à infância dele sendo criado por uma mãe italiana, sabe? Na segunda prova, a gente já quis dar uma balaqueada e fez uma sopa, ficou ótima, ficou uma sopa de restaurante e ele elogiou muito. Só que ele deu aquela prova, a vitória, para um sopão de legumes. Aquele que a nossa mãe fazia a gente comer quando a gente estava doente, assim, sabe? E que a gente às vezes nem gostava muito, né? Mas ele viu ali uma coisa afetiva. E ali a gente começou a entender que a gente tinha que ouvir muito o cliente, que no caso era o Bode Valaço, né? E a gente começou a cozinhar ouvindo muito a ideia que ele passava. Ah, eu vim aqui, estava vindo para cá e passei numa feira e comi um ótimo pastel de feira. Cara, o que a gente fez? A gente podia fazer um pastel de calabresa com cheddar e não sei o quê, podia fazer um pastel de cogumelo e tal. O que a gente fez? Pastel de feira. E a gente foi super elogiado, deu na veia dele e era o que ele queria comer. Então, assim como o Bode Valaço era o nosso cliente no nosso restaurante, ali no reality, que a gente foi atendendo o que ele queria, e como ele é o dono do programa, ele define o que o público vai querer consumir do programa dele, a gente foi atendendo essas necessidades dele e nos levou até a final. E eu acho que isso aí se aplica na tua vida real, no teu restaurante, na tua cozinha, no teu anti-restaurante, de tu entender o que o teu cliente quer e talvez isso aí te leve à vitória. Ah, falou tudo. Falou tudo. O terceiro e último bloco, a gente vai falar sobre o nosso principal projeto, que é o Cozinheiro Amador, que ele tem um slogan chamado Comida Simples, Feita por Gente Legal. Então, o Cozinheiro Amador, ele nasce de uma ideia genuína, assim, a gente não projetou fazer isso. Era uma coisa que era uma ansiedade nossa, assim, do que a gente falou, das coisas que a gente, na verdade, é uma demanda nossa mesmo, dessa coisa de desgourmetização, não sei se essa palavra existe, mas da gastronomia. Começou com uma bobagem lá, um amigo meu me liga pra comer um salmão. Eu disse, cara, vou fazer uma massa com salmão, que chega aqui em casa. O cara não sabe aquecer uma água, assim, né, me chamando pra comer salmão. Vou filmar isso. Deixei a câmera ligada e falando, estamos aqui no Cozinheiro Amador e tal, Juliana Amorim, saiu filmando o cara e editei aquilo assim toscamente, fiz um vídeo de 15 minutos, eu acho. E mostrei pra ele, caralho, velho, isso é um programa. E eu disse, bom, bora, vamos ver. O Adelino que pilhou na ideia, disse, esse é um programa, vamos fazer e tal. Já tá tudo pronto, eu já tinha feito o logo, tudo, mas tudo de brincadeira e tal. E nasceu assim, a gente começou a visitar pessoas que não eram desse métier, da gastronomia, mas que se viravam e faziam um rango bom e conseguiam se virar, e conseguiam se alimentar, ou uma comida às vezes até que era conhecida assim, na família, ou entre os amigos e tal. E essa pessoa não é chefe, não trabalha com isso, nada. Ela às vezes é músico, às vezes é, cara, qualquer outra profissão. E faz da gastronomia o seu hobby e a sua sobrevivência. E a gente descobriu muitos pratos maravilhosos, muitas pessoas, descobriu a simplicidade dessas pessoas. Vimos, porque a gente tem um programa com muito artista, muita gente da classe artística. E descobrir um outro lado dessas pessoas, um outro viés que essas pessoas têm de enxergar o mundo, porque tu tá fazendo comida ali, é um lance muito introspectivo também, né? Preparar a comida e tal. Então tu conversar com as pessoas durante o preparo assim, dessa comida, que elas põem um tempero, não sabe exatamente por que estão botando, mas tem um lance porque a avó botava, e aí tu confia naquela instrução, né? Tu não tem um dado químico, científico, por que tu mistura tal e tal coisa.
porque tu deixa ferver ou não deixa ferver. Tudo isso vai muito da confiança, isso tem tudo a ver com a família. Então, e essa é a parte do resgate onde eu acho legal, assim, da gastronomia. E que ela foi se perdendo, assim, daqui a pouco a gente estava num momento que a gente ia comer em algum lugar, eu e a Adelina, a gente sempre sai para comer, e descobre que, tipo assim, chega num lugar, tipo, um hambúrguer e tal, come, não tá gostoso. Poxa, eu tenho que dizer que tá gostoso porque é do chefe tal, tá todo mundo aqui meio que... Mas tá seco, o pão tá seco, tá todo mundo vendo que tá seco, o hambúrguer tá seco, sabe? Tipo, eu não consigo dizer que tá gostoso, sabe? Mas ficou tão gourmetizado, fica todo mundo com medo, assim, sabe? De dizer que não entendeu a obra do artista, assim. E a gente começou vamos descaracterizar isso, assim, sabe? Então, tipo, é um trabalho contra a cultura, é um trabalho de desconstrução, tipo, acho que a onda agora é a gourmetização da coisa e a gente vem na contramão disso, a gente quer desgourmetizar, a gente quer dizer para as pessoas que qualquer um pode cozinhar, todo mundo pode cozinhar, que os termos, tirar termos difíceis, tirar nomes difíceis, ervas e temperos difíceis, para justificar, às vezes, um sabor que talvez uma pessoa que vai comer não vai entender, porque não sabe, fala uma erva lá da Tailândia, não sei de onde, e aí tu não conhece, tu não sabe qual é o sabor final que tem que ter aquilo ali, então tu vai dizer o quê? Que não gostou, como se tu não entendesse o que está acontecendo. É um outro idioma, né? Então acaba dizendo que gosta, mas é que na verdade não, sabe? Tipo, gostoso é gostoso, ponto. Não importa se eu conheço ou não aquele tempero. Tem que estar saboroso, tem que me agradar, tem que agradar cada um, claro. E aí vai do gosto de cada um, vai da intenção de cada um, mas isso tem que ter uma coerência entre isso é diferente e é saboroso, isso é diferente e tu comeu não tá saboroso, então tu não entendeu. A culpa não pode ser do comunicado, a culpa é sempre do comunicador, sabe? Isso a gente aprende em publicidade também, né? A gente viu com o tempo, né, fazendo os vídeos do Cozinheiro Amador, que na verdade foi muito legal. A gente teve vários feedbacks desde o início, assim, de convidar artistas pra fazer, e eles assim, cara, que massa poder fazer isso, porque eu achei que nunca ia me chamar pra cozinhar num programa e tal. E porque tipo assim, o cara não é famoso porque ele é músico e cozinha tri bem e tal, assim. E na real, quase todo mundo, assim, quase todo mundo não, muita gente cozinha e se vira muito bem, mas as pessoas que estão assistindo, isso a gente viu também, muita gente não cozinhava e entrou no programa pra ver aquele artista cozinhando, pra ver mais conteúdo sobre o artista que ele gostava, né? E aí começou a ver o cara fazendo uma coisa tri simples, assim, né? Tipo, o cara é pica das galáxias lá no mundo do rock lá. Quando vê o cara tem uma cozinheira pra ele, né? E aí o cara vai lá e faz um rango que a avó dele fazia, tri simples, e aí tu começa a trazer esse resgate da família, assim, pra dentro da história. E os fãs dessas pessoas, muita gente nos deu feedback, começou a cozinhar depois de ver o programa, assim, pra ver como podia ser simples, né? E na maioria, assim, dos episódios que a gente tem no Cozinheiro Amador, as pessoas cozinharam coisas simples, com ingredientes simples, ingredientes afetivos, histórias de vida, alguma viagem que fez, coisa muito do dia a dia dela, e isso motivou outras pessoas a cozinhar. E aí tem outra coisa muito legal do programa, é que a gente, até então, a gente sempre vai na casa desse artista e a gente mostra a intimidade dele, né? E como o cara tá em casa, né? Mesmo tendo um monte de câmera filmando ele tá na casa dele, na cozinha dele, cozinhando para alguém que recebe, as pessoas meio que esquecem, assim, que estão gravando um programa e começam a se sentir tão bem e soltar histórias que eles não contavam em outros programas, né? Aconteceu isso com vários episódios lá, tipo, sei lá, do Elton Saldanha, que é um músico tradicionalista gaúcho, que o cara, em 40 anos de carreira, nunca tinha aparecido em nenhum programa bebendo. E ele se sentiu tão bem lá que ele puxou um vinho, começou a beber e falou: mas eu nunca tinha bebido num programa de TV e tal. Primeira vez. Pô, 40 anos de carreira do cara, o cara parece cozinhando e fazendo uma coisa inédita na vida dele, né? Teve outros também, gente que não tocava violão, tocou pra fazer uma canja lá, pra mostrar a música dele. Então são esses tipos de valores que a coisa caseira, o cozinhar em casa acaba trazendo, né? Uma coisa muito afetiva, assim. E é uma coisa que a gente achou e viu com o tempo que estava se perdendo, né? A gastronomia entrou numa coisa tão complicada, tão inacessível, que as pessoas começaram a entender que gastronomia era uma coisa para ver na TV. Não era mais uma coisa para tu fazer, né? Porque, tipo, cara, como é que tu vai chamar os teus amigos para fazer um rango em casa se tu não cozinha, que nem os caras cozinham na TV, com aquele monte de técnica, aquele monte de coisa, né?
Tipo, tu começa a ficar com vergonha de mostrar o que tu sabe, assim, tipo, não vou cozinhar aqui, os caras não vão gostar, porque todo mundo hoje em dia vê um monte de coisa muito elaborada na TV, né? E aí o nosso programa veio na contramão disso, que era mostrar, dá pra cozinhar com ovo, presunto e queijo, sabe? E dá pra fazer coisa boa com isso. E também se cobrar menos, né? Em fazer coisas mais simples e talvez agradar as pessoas, né? Então a gente acha que a gente encontrou nosso caminho nessa desgourmetização, assim, né? Voltar a dar valor, a dar um espaço na mídia para coisas que estavam sendo perdidas, né? Eu tenho certeza que quem estiver assistindo aqui, independente do cara ser um aspirante a chefe, ser um chefe, ser um interessado em gastronomia, vocês tiveram alguma história de comida e família. De comida caseira, alguém em algum momento cozinhou em casa para vocês, e eu duvido muito que essa comida seja inferior a qualquer comida que tu vai comer no restaurante internacional, sabe? Eu acho que tu tem uma relação muito maior com ela do que com essa comida internacional. É uma experiência, ok, é legal, a gente experimenta também, mas quando a gente fala de cozinha e afeto, tem muito mais a ver, assim, eu acho que pega muito mais no coração das pessoas. E fora que tem muito essa onda, assim, né, de programas de TV, que o foco é na treta, né? É o cara, tipo, parece que tu fica torcendo pro cara errar, porque aí o chefe vai vir lá e vai dar um esporro, aí vai rolar uma treta fodida, e a maior parte da história é os caras brigando pra dizer que a comida tava boa, a comida tava ruim, como tu fez errado. É o assunto do outro dia, né? O assunto é a treta e não a comida, né? E, tipo, a gente acredita que comida é um troço pra ser feliz. Sim, cara, como é que tu vai elaborando uma comida e batendo boca, discutindo, tá nervoso, tenso e passando tudo isso pra comida, sabe? Na verdade é isso aí, certo? Certo. Com certeza muita gente sabe caganeira depois desse programa. Eu acho que o resumo é isso aí, sabe? Se tu lembrar que comida é uma coisa de família, que é uma coisa que é pra ser feito com amor, que é sobre casa, sobre relações com os amigos. Sobre a existência, né? Sobre a existência. Se tu lembrar que se tu chama uns amigos pra casa, tu fica 1 hora no mercado comprando, meia hora voltando pra casa batendo papo, tu chega na cozinha, tu fica 1 hora fazendo a comida, tu bota na mesa 10 minutos, acabou, e depois tu fica mais 1 hora tomando um cafezinho, lavando louça. Aí tu começa a entender qual é que é o motivo da comida, assim, né? Que na real são relações e é pra ser uma coisa divertida. De união. União. Não é pra ser coisa com treta, tá ligado? Então, tipo assim, por isso que a gente defende muito essa coisa da comida, da gastronomia sem treta e voltar às origens e falar de coisas boas, coisas que te deem um calorzinho na barriga e no outro dia tu fica lembrando, que legal que tava aquele dia lá de comendo aquele rango lá na casa do fulano, assim. É verdade. Às vezes o rango nem dá certo, mas o encontro sim. Sim. Muitas vezes faz churrasco, tipo, tu reúne a galera e também tava lá, tava do caralho e tal. E, ficou bom o churrasco. Não, queimado, não, queimou o churrasco, mas o churrasco foi massa. Tipo, o evento em si, as pessoas se encontrarem ali. Um evento que começa, tipo, no sábado, começa na quinta-feira, quando começa a combinar as coisas. Tudo isso vale muito a pena. Não percam isso. Não deixem isso sumir. Claro que é muito legal ver um monte de pessoa fazendo treta, mas a gente acredita que a treta não é a ver com comida, assim. Não se sustenta por muito tempo. É isso aí. Falou. Levanta lá. Sabe que eu vou botar essa parte? Pode, tô louco.